Vamos abrir nossas Bíblias, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Bendito seja qualquer espinho. Bendito seja qualquer espinho, pois bendito é o meu Senhor em todo o tempo. Bendito seja todo e qualquer espinho na minha vida, porque o meu Senhor, Ele é bendito em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Queria convidá-los a refletir comigo esse tema, essa proposta de reflexão. Esse é um texto muito usado, assim, muito pregado, discutido até. Existe até uma luta aí de a gente entender, muitas pessoas saberem o que era o espinho na carne de Paulo. E é um texto bastante usado, né? Para informação, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que não tem muitas características iguais com as demais, porque o apóstolo Paulo ele tem um coração muito aberto. Parece um chorão aqui na segunda carta, por ele estar reivindicando, entre aspas, um amor à igreja de Corinto, que deveria ser para ele um respeito e uma honra, e está sendo repassado a falsos apóstolos. Homens que chegaram, não se sabe de onde, só se sabem as intenções, eles são falsos apóstolos. E a igreja está começando a dar ouvidos a esses pregadores falsos, esses líderes falsos, e deixando de ouvir Paulo e até mesmo atacando o apóstolo Paulo. E a segunda carta é uma carta que Paulo abre muito o coração. Por exemplo, ele chega a dizer que, por vocês, o meu coração está dilatado. Então, ouvir Paulo é conversão mesmo. O que é que ela faz? O apóstolo Paulo diz que o seu coração está dilatado por uma igreja. Então, é uma linguagem muito amorosa. E ele pede que a igreja deveria fazer o mesmo por ele. Então, é uma carta muito voltada a esse ambiente. E uma das coisas que estava acontecendo é que esses apóstolos, falsos apóstolos, eles estavam se vangloriando de coisas que faziam e deixavam de fazer. E a partir do versículo 1, Paulo já vem discorrendo sobre esse assunto de glória, glória humana, vanglória. E no capítulo 12 ele fala sobre isso. Continua falando sobre isso. Diz assim a partir do verso 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, certamente falando dele, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, essa glória ela é legítima. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Não vai ser por essa revelação que as pessoas me gloriarão. E para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o apóstolo Paulo chega à conclusão, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, não somente nelas, mas também nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Deus nos abençoe com a sua palavra. Bom, ninguém sabe o que é esse espinho na carne de Paulo. Eu sei. Estou brincando, gente. Ninguém sabe. Alguns estudiosos dizem que possivelmente seja alguma coisa relacionada à carne, à saúde. É improvável, é impossível ser alguma coisa de deformação de caráter. É impossível ser pecado. O que é mais provável seria alguma coisa de carne.
algo que afetou o corpo de Paulo de tal forma que ele não consegue viver mais sem dor. Algumas pessoas dizem que quem tem bico de papagaio sabe muito bem o que é que Paulo está passando, né? É hérnia de disco. Então, essas dores que qualquer movimento que você faz, quando você acorda, quando você vai dormir, você sente essas dores. Então, algumas pessoas dizem, eu sei o que é um espinho na carne. E o apóstolo Paulo, ele não fala de espinho pequeno. Não faz sentido você orar a Deus 3 vezes ao dia para que ele tirasse um incômodo. Espinho na carne incomoda. A palavra que Paulo usa é para uma estaca grande, essas de cerca e pontiaguda. A ideia é ter uma estaca como essa enfiada no seu próprio corpo. Então ninguém ora pedindo para que Deus retire incômodos. Deus ora para que o Senhor mude uma dor permanente, indescritível e única, porque ela é nossa. É esse ambiente de humilhação que o Senhor permitiu que o apóstolo Paulo vivesse. Mas, ainda digo, nós não sabemos. Não sabemos se isso é uma dor, não sabemos se é enxaqueca, nós não sabemos se isso é epilepsia, como algumas pessoas dizem que o apóstolo Paulo tinha, e outras pessoas defendem que era problema nos olhos, porque lá em Gálatas ele diz que anunciou o evangelho à igreja em Galácia por causa de um problema de vista, e alguns entendem que era isso. Bom, mas a gente vai perder muito tempo, muito neurônio, querendo saber aquilo que a Bíblia não diz. Mas é possível trazer aplicações para nós. É possível fazer com que esse texto tenha todo sentido, toda conexão, toda linguagem com a gente, e que a gente saia daqui, como sempre temos a intenção, transformados pelo poder do Evangelho. Então é isso que nos interessa. O que podemos aprender de textos como esse? Não o que aconteceu com Paulo. Nós não falamos da vida de Paulo, mas falamos da ação de Deus na vida de Paulo. E se ele é o mesmo, ele é a mesma ação em mim e em você. E é nessa ação que a gente põe os olhos. São nesses ensinos que a gente se concentra. É o que eu tenho que aprender nesse texto que a gente se predispõe a vir para cá, sentar e ouvir. Para que toda a igreja, o povo do Senhor, seja alinhado numa só verdade, numa só palavra, e saiamos para a semana que a gente encara a partir de amanhã com aquilo que o Senhor nos alimentou hoje. Então, nesta verdade, é que a gente precisa entender o que o Senhor tem que falar com a gente. Aqui muitos de nós entendemos o apóstolo Paulo, porque quantos de nós, irmãos, não acordamos com bofetadas? Quantos de nós não estamos passando uma situação tão difícil, tão dura, tão dolorosa, até mesmo indescritível? É como se fosse uma bofetada diária. Nada para um judeu era mais ofensivo do que levar uma bofetada. E o apóstolo Paulo diz isso, eu sou esbofeteado. Nós podemos ver tantas possibilidades: solidão, a traição, o divórcio, a esterilidade, o luto. Nós podemos pensar numa doença incurável, nós podemos pensar num abandono, podemos pensar numa violência que nós sofremos, nós podemos pensar num abuso, dores indescritíveis e únicas. E essas dores são diárias. Todo dia eu sinto esta dor. Fracasso, falência, seja o que for. Então, todo dia a gente sente essas dores. Eu acredito que nós podemos pegar esse caminho. Porque como nós não sabemos o que era o espinho na carne, nós só sabemos que era como uma estaca cravada na alma, que ele sentia dor todo dia. Então isso faz conexão com a gente. Então isso parece comigo. Então eu sei o que é isso. Então esse texto tem o que dizer para nós. Amém? Então é isso que Deus pretende nos responder, é isso que a gente cai de joelhos aqui, para que o Senhor ministre o nosso coração. Dos ensinos que eu tiro, em primeiro lugar, é que todo espinho é decisão de Deus. Todo espinho é decisão de Deus. Vou dar sempre o nome de espinho, nós aplicamos na dor que a gente sente. Ou que sentiremos. Espinho é decisão de Deus. O apóstolo Paulo, ele sabe que Deus é o responsável de tudo na vida dele. Porque nós somos dele.
Um irmão teve um carro roubado, eu achei interessante essa história. O irmão teve um carro roubado, veio para a igreja e roubou o carro. Roubaram o carro na frente da igreja. A gente não tinha ainda os nossos homens lá fora. Naquela época, quem não tinha os homens lá fora? Porque com os nossos homens aí, os carros não são roubados. E aí essa irmã teve o carro roubado, ou esse irmão teve um carro roubado, desculpe. Aí uma pessoa falou para ele, não foi aqui na Nova Vida, uma pessoa falou para ele, você já mandou o diabo devolver o carro? Aí o homem respondeu, não senhora, eu só falo com Deus. Eu não falo com ele. O problema de carro ser roubado, eu só trato com Deus. Eu não trato com o diabo, eu não falo com o diabo. O espinho na carne, eu não falo com o diabo. Eu só falo com Deus. Eu pedi 3 vezes ao meu Deus. Então, o espinho é problema do Senhor. É permissão dele. É um processo dele. É um agir dele. Martinho Lutero, ele diz que Satanás continua sendo o diabo de Deus. Ele continua sendo o diabo, ainda continua sendo um anjo, ainda continua sendo criado, ainda continua sendo muito, mas muito, eternamente menor que Deus. Porque se nós quisermos comparar o tamanho de Satanás com Deus, nós queremos falar da eternidade com o finito. É impossível. Então nós não somos de nenhuma religião que acredita que existem 2 forças contrárias agindo nesse mundo, o yin yang, que é o mal e o bem, a força boa, a força ruim, um lutando contra o outro. Não, nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que existe a possibilidade de algo ser contra Deus. Não, nós não acreditamos. Porque imaginar que o Apocalipse pode acontecer algo diferente é algo impossível para nós. E no Apocalipse diz que não haverá guerra, só haverá ordem. E o Senhor lançará Satanás e todos os seus demônios no lago que arde com fogo e enxofre. Então não haverá briga. Porque não há disputa. Porque só há um Deus. Porque só há um trono cheio de majestade e de poder. Só há um Senhor e Rei sobre tudo e sobre todos. Não existe 2 forças contrárias. Não há um ringue na história da vida. Isso é contrário ao Evangelho. E por isso que as nossas questões não são resolvidas com Satanás. Os nossos espinhos, eles são resolvidos com o Senhor, que é o dono de todos os processos que podem acontecer na minha vida. Eu falo com Deus. Aqui há algo muito curioso, porque se Deus está nesse processo, e não há dúvidas, porque o apóstolo Paulo diz que ele foi ao céu. Ele não poderia ir ao céu se não fosse Deus que tivesse o levado. Ele não poderia ter voltado se não fosse o Senhor que tivesse o permitido. Ele não poderia ter visto o que viu e ouvido o que ouviu se não fosse o Senhor que tivesse revelado e dito e dado condições de ver e ouvir. Todo o processo é de Deus. O subir ao céu e o descer. O de lá em cima ver e o aqui embaixo não poder pronunciar, tudo isso é Deus. E parece, não sei se eu estou certo, mas parece que esse espinho na carne dura há 14 anos. Nós estamos falando de um homem que está há 14 anos sofrendo de uma mesma dor, porque aquilo que ele ouviu lá em cima, toda a revelação que ele teve lá em cima, aqui embaixo ele teve logo um espinho para que não se soberbecesse. E a soberba não vem com 14 anos depois, a soberba vem imediatamente àquilo que a gente conquistou, ouviu ou experimentou. Então, no processo de retorno, lá nós escutamos os anjos do Senhor, aqui ele viu um mensageiro de Satanás. Então, todo um processo é de Deus. Você acredita que Deus está no controle da sua vida? Todo o processo que acontece a Ele. O Senhor tem a liberdade de fazer o que Ele quiser conosco. E nós não conversarmos com o diabo. Que as nossas vozes não são direcionadas ao diabo. Que a nossa preocupação não é mais com Satanás. Aquilo que acontece com você, comigo, na sua casa e na minha casa, não é mais assunto de Satanás. Ele é assunto do meu Deus. Porque pode ser que a gente se perca nesse processo. Como eu já falei, tem crente tão fraco, que já está orando para o capeta.
Disse, ô diabo, não faz isso não. Diabo, eu estou te mandando. Você está orando para Satanás. E parece que há esses dois mundos e esses dois universos. O espinho a gente só se resolve com Deus. O espinho é um processo de Deus. O espinho a gente só se resolve com o Senhor. Aqui nesse caso, você percebe no versículo 9, a resposta de Deus, quando nós podemos pedir, sim. A gente pode pedir para que espinhos sejam removidos, a gente pode pedir para que o câncer saia, nós podemos pedir para que a dor suma, nós podemos pedir sim, e nós cremos em milagres, nós cremos que absolutamente o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos, e não existe nada da qual Ele não possa reverter, e não precisa ter nada existente para que possa surgir, porque Ele traz à existência o que não existe. Esse é o nosso Deus, nós acreditamos em tudo isso. O apóstolo Paulo, ele pede ao Senhor para que esse espinho seja removido. Então nós podemos pedir sim, para que a dor cesse, a luta acabe, para que a cura venha, para que o contexto mude. Sim, nós podemos orar. O problema é quando a gente não tem os ouvidos sensíveis para ouvir a resposta. E a resposta que o Senhor dá é não. Esse texto é muito conhecido. Na verdade, esse texto é muito óbvio para nós, para a maioria de nós. E a resposta é não. E é interessante que o tempo verbal que o apóstolo Paulo escuta do Senhor aqui é tipo assim, ele me disse de uma vez por todas. Porque o tempo verbal que ele disse, então ele me disse, no verso 9, o tempo verbal no grego é ele me disse uma vez por todas e não tem mais o que dizer. A minha graça te basta. Então não há mais um assunto. Pula, porque isso aí já está resolvido. Não. É necessário voltar para a vida, Paulo. E é necessário continuar ministerialmente com a dor. É necessário, meu irmão, voltar para suas amizades, é necessário voltar para a família, é necessário voltar para o ministério, é necessário voltar para a vida, é necessário voltar para o círculo, é necessário voltar para o Senhor. Não, e eu já te disse, não e está dito. Não adianta a campanha. Ninguém dá a chave de braço em Deus, não adianta o jejum, ninguém convence Deus a dizer o que Ele já disse. E eu já disse, não. Se eu disser que eu não curarei mais. Se eu disser que eu não farei, não farei. E quando eu digo, nada pode ser contra. Agora, se eu disser, paralítico de pé, ele nem precisa crer para ficar de pé. Porque um morto não precisa crer para ressuscitar. E ele disse, morto, volte à vida. E ele voltou. Porque a voz de Deus, ele não precisa ter um recipiente de fé. A voz de Deus só precisa ser proferida. Haja e ouve. Surja e surgiu. Vivo, não tem morte nenhuma que possa detê-lo. Esse é o nosso Deus. Então eu posso pedir a dor que eu tiver da mais angustiante e indescritível. Mas cadê os ouvidos sensíveis para ouvir a voz? Pode ser que ele esteja dizendo não para você faz tempo. Não. Você não. De uma vez por todas. Não. Você está aqui há 20 anos. Não. Estou dizendo que o que eu estou dizendo é que a gente precisa ter ouvidos sensíveis à voz. Pedir é coisa de menino. Ouvir é coisa de gente grande. A gente precisa. Então ele me disse. Não. Se o espinho faz parte do processo, e se o espinho só se resolve com Deus, eu oro e eu espero para ouvir. O espinho não pode impedir adoração nenhuma ao Senhor. Não é o espinho, não é a estaca cravada que impede a adoração. Nós precisamos voltar a adorar a esse Deus. Então, a minha resposta é, então, de boa vontade, eu me gloriarei nas fraquezas. Ou seja, se o Senhor decidiu por espinho, no espinho eu o adorarei. Se esse processo é do Senhor, eu não quero interromper o processo da adoração, e não será um espinho que interromperá.
Então eu continuo adorando ao meu Deus, de boa vontade. No ambiente do espinho, os meus lábios adorarão o teu nome. O espinho não interrompe a adoração. Muitos somos, repito, muitos de nós estamos vivendo numa época de muitos direitos. As coisas têm que acontecer corretamente conosco. Meus irmãos, nós não estamos prontos, assim, a igreja moderna, a igreja ocidental, a igreja cristã evangélica Nova Vida, a igreja de hoje, nós não estamos prontos para enfrentar lutas. O nosso cristianismo é muito raso. A gente não está pronto para enfrentar a morte. Não percebemos um grupo forte a ponto de enfrentar perdas e dores. Parece que quando um câncer vem, a voz da adoração emudeceu. Quando o luto veio, parece que a adoração agora emudeceu. Quando a angústia, quando a perseguição, quando a fome, quando a morte, quando a nudez, quando a espada, parece que essas coisas estão nos separando do amor de Deus. E Romanos 8 diz que nada disso nos separará do amor do nosso Senhor, que está em Cristo Jesus. Pelo contrário, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Então parece que o Evangelho ele não está se tornando uma coisa real, viva. Ele está sendo mais um livro de autoajuda, que páginas que nós não gostamos, textos que nós não preferimos. Tem outros melhores para a gente ler. O Evangelho não é isso. Nós temos que nos preparar para dar tudo errado. E louvarmos ao Senhor quando dá tudo errado. E louvarmos ao nosso Deus quando as coisas não aconteceram conforme as minhas expectativas. Descer do céu com tudo que eu vi, descer do céu com o milagre da ressurreição e ainda voltando à vida, para poder testemunhar de tudo que eu voltei, eu desço empolgado, mas quando eu chego eu nem posso falar do que eu vi. E ainda foi-me posto um espinho na carne. Tantas coisas Deus já fez comigo. E depois do que eu vi, depois do que eu experimentei, depois que aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, a minha vida piorou. Sabe aquele testemunho que depois que eu me converti as coisas ficaram piores? Isso faz sentido. E isso faz todo sentido. Porque a gente não toma decisão por Jesus para que a vida melhore. A gente toma decisão por Jesus para que os nossos pecados sejam pagos. E para que a reconciliação com Deus agora seja possível. Porque senão nós continuaremos debaixo da ira. E Cristo veio para nos tirar debaixo da ira de Deus e nos transportar para o reino do seu amor. Agora, no reino do seu amor, há gigantes para derrubar. Há espinhos para a gente conviver até o fim da vida. Há cavernas que a gente vai ter que se recorrer. Há mares que a gente vai ter que ver se abrindo. Porque as coisas não vão dar tudo certo. Aparentemente, nós não estamos prontos para envelhecermos. Parece que a gente tem medo até de chamar alguém de velho. Escuta, meu irmão, você é da terceira idade. Não sei que nome é esse, mas você é. Você tem que idade? É de qual idade? 60, 65? Você está se escondendo porque é gente boa. Você tem 65. Você já pega a fila na boa, assim. Fura a fila de todo mundo vai ficar com raiva de você já. Então tem estacionamento já fechadinho para você já tem 65. Rapaz, você não estava preparado para chegar no 65? Você não está preparado para ficar velho? Você está com vergonha de ficar velho? Então você não está preparado para morrer. Você não está preparado para as coisas não darem certo. Você não está preparado para lidar com as suas limitações. Você não está preparado para espinho nenhum na sua vida. Porque nem o ciclo normal que pega em todo mundo, você não está preparado. Você pensava que era o quê? Chegou no 64, retrocede? Agora vamos pedir a Deus 3 vezes isso. Deus, 64, agora eu quero te pedir que eu volte. 63, 62, 61. Pede 3 vezes. Se a graça não basta, nada vai bastar.
E eu já te disse de uma vez por todas, a vida é muito dura. E eu já te disse de uma vez por todas, não vai dar certo. Nem tudo vai dar certo. Tem algumas igrejas, tem alguns ambientes, tem alguns retiros, tem alguns congressos que eu não prego mais. Porque não dá ibope esse negócio. Eu já sei que o pessoal não vai me convidar depois, então eu vou atrapalhar o que está sendo pregado lá. Eu vou atrapalhar o processo que as pessoas estão. Depois que eu tive algumas dores na minha vida, eu li um livro chamado Deus Não É Justo. Li na minha infância, na minha adolescência, quando eu passei uma crise muito séria com Deus. E quando eu vi esse livro na livraria, Deus Não É Justo, eu comprei esse livro para mim. Infelizmente, emprestei e não voltou mais, e eu não conheço. Não tive mais nenhum exemplar. Deus Não É Justo. Comprei esse livro pensando que esse livro ia exatamente dizer aquilo que eu achava. Deus não era justo. Por causa do espinho. E a cada capítulo, como adolescente ainda, lendo, uma das frases é assim: de que era feito a coroa de Jesus? E você estava querendo usar qual? Você acredita mesmo que o mesmo material que enfiou em você essa dor que você está sentindo, você acredita que era outra composição, aquilo que coroou o teu Senhor? O teu Senhor foi coroado com essa dor aí. O teu Senhor foi coroado na cruz com esta mesma razão pela qual você chora. Foi espinho a coroa dele. Você está querendo uma de ouro. Você está querendo uma de pérola. Meus irmãos, interessante que lá no céu falam das coroas. E a gente fica brincando assim, né? Mais uma pérolazinha na coroa quando você faz alguma coisa. Eu não acredito que a gente não vai ter coroa nenhuma no céu se a daqui não for de espinho. Porque coroa lá no céu, com pedrinha lá, só quando aqui a gente usou a de espinho. Só quando aqui foi usada de espinho. Porque foi a que o meu rei usou. Espinho é espinho. É outro ensino que eu tiro desse texto. Espinho é espinho. Olha só que grande conclusão que a gente tirou. A gente não vai entrar numa esquizofrenia. Nós não vamos entrar numa paranoia cristã, evangélica, de que a minha dor não é minha dor, de que a minha luta não é minha luta, é outra coisa. Não, é dor. A gente tem o direito de dizer está doendo. Nós temos o direito de dizer doendo muito. Nós temos o direito de ficar tristes, temos. Porque há tempo de chorar, mas há tempo também de sorrir. Mas há o tempo de chorar. O nosso Senhor, Ele se entristeceu e se angustiou, e chorou, e o seu suor se transformou em sangue. Ele entrou em angústia, Ele pediu oração. Por favor, orem por mim, porque a minha vida está angustiada, a minha alma. O nosso Senhor pediu oração, porque Ele estava em angústia. Ei, irmão, orar faz parte da vida e em angústia. Aquele que é feliz todo o tempo, no 220 todo o tempo, tem um medo. Porque possivelmente não esteja preparado para as coisas da vida. Não é possível. O sorriso sempre, a alegria sempre. Mas tem um tempo que a gente tem que pedir ao Senhor para que o espinho seja removido. O espinho diz quem eu sou. Porque no caminho que a gente trilha com o Senhor, o espinho diz exatamente o tamanho que a gente tem. É o espinho que diz qual é a nossa estatura. Você não pensava que era tão frágil. Você pensava que era mais forte, mas você não é. O espinho diz exatamente quem nós somos. O espinho ela tem a capacidade de nos reduzir à nossa exata medida. Nossos pais, por exemplo, né? Assim, quando a gente tinha meus pais, eles eram muito ativos, sempre trabalhadores, esses que não estavam prontos para envelhecer.
Mas quando as forças foram se acabando, quando as forças foram se acabando, quando os órgãos vão entrando em falência, eles caem em si, que não eram tão fortes. Hoje, muitos de nós aqui, claro, a gente já está aprendendo isso. Meu querido, aprenda a viver com seu espinho. Porque você talvez não vá fazer mais aquilo que antes você fazia. A força de pular, de fazer, de resolver, de ser independente, de não precisar de ninguém, isso vai acabar. A gente não é isso que nós somos hoje. O que nós somos hoje vai piorar. Hoje está bom, tá não, gente, a mensagem? Não está otimista? Não está todo mundo para frente. Vocês estão olhando assim para mim e dizem, rapaz, que vontade de desistir já hoje. Isso é verdade. Poucas coisas ensinam mais para a gente do que espinho, da nossa fragilidade, da nossa pequenez. Espinho produz um resultado excelente. O outro ensino que eu tiro é que produz um resultado excelente. Deus sabe fazer de qualquer situação difícil uma bênção. Deus sabe fazer de qualquer dor uma bênção. Deus sabe fazer de qualquer espinho um milagre. Deus sabe fazer de qualquer situação angustiante um ambiente de regozijo. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe fazer de qualquer luto uma pessoa que adora de uma forma que não adorava antes. Deus sabe fazer isso. A intenção clara desse espinho na carne de Paulo é um ensino assim, olha, Deus ele não tem nenhuma dificuldade de usar um seu apóstolo ferido, moído. Ele não tem nenhuma dificuldade de usar o seu apóstolo humilhado. Ele só não pode usar o seu apóstolo orgulhoso. Deus ele pode usar qualquer pessoa, abatido, aflito, angustiado, quebrado e moído. Deus pode usar, é essa pessoa que Deus quer usar. Uma pessoa ele não pode usar, um orgulhoso. Para que você não se ensoberbecesse com as revelações que eu te dei, está aí o espinho, baixa a bola, você não é isso tudo. Então, se tem uma pessoa que Deus não usa, é uma pessoa soberba. Não importa, Paulo, se a cada dia você leva uma bofetada, eu vou te usar assim. Não importa se você passou por uma grande dor, e não importa se hoje você vive com uma grande dor, é assim que Deus quer te usar. É desse jeito que nós estamos hoje, que Deus quer nos usar. A dor enquanto um filho, a dor enquanto filha, a dor enquanto pai, a dor enquanto mãe, a dor enquanto avô. Essa dor que você está sentindo, é nessa dor que Deus quer te usar. E quando você for falar de novo, quando você for anunciar o Evangelho, quando você for falar de Jesus, você não vai mais falar na arrogância de dizer assim, viu, ó, sou dizimista. Não, porque você não é o que tem. E nem tem o que é, porque você é dizimista. Tudo que você tem é porque eu sou gracioso. Porque tem muita gente que não é dizimista e vive muito melhor do que você. Então dízimo não é para você se dar bem. Dízimo é uma relação de amor comigo. Vá fazer negócio com capeta. Comigo você não faz negócio. Então, na verdade, quando nós estamos nessa relação de amor com Deus, as coisas agora estão resolvidas. Eu sou dele. Os espinhos eu resolvo com ele, mas me leva a um caminho de estatura, de maturidade, de fragilidade, que é nesse ambiente que Deus quer me usar. Alguém já disse que Deus ele só usa um homem depois de feri-lo seriamente. Deus só pode usar uma pessoa depois de feri-la. Eu compartilho com vocês algumas frases e eu sei que essas frases aqui, elas não vão soar bem no nosso ouvido. Mas eu queria que você pensasse comigo uma coisa. Deus não se preocupa mais com o nosso bem-estar do que com o nosso caráter. A preocupação maior de Deus é com o nosso caráter, não é com o nosso bem-estar. A preocupação maior de Deus é gerar em nós as virtudes dele, não fazer em nós o exercício do seu poder. Então não é operar em mim o poder dele, mas é gerar em mim as virtudes dele. É isso que Deus quer fazer em nós. Percebe? O nosso problema não é satânico.
Porque Satanás não poderia fazer um nada para tornar Paulo um homem humilde. O que Satanás faz é para tornar Paulo um homem soberbo, é isso que ele faz. Então não poderia ser uma ação maligna para gerar Paulo humilde. Então Satanás está contra Satanás. Tem que gerar pessoa orgulhosa. Então foi apenas um agente. Tipo assim, sabe que tipo de agente é esse? Esse que diz assim para você, teu Deus permite isso acontecer? Cadê teu Deus? Cadê o Deus que você adora? Vale a pena você estar indo para a igreja e a tua vida continuar assim? Isso é que Satanás faz. Esse é o esbofeteamento diário. Você ora, você é um homem fiel, você é um homem bom, você é um bom pai, você é um homem trabalhador, e é isso que acontece, é essa voz que a gente escuta. É esse esbofeteamento que a gente leva. E se nós não entendermos o que Deus quer fazer conosco, nós abandonamos tudo e todos. Se tu é filho de Deus mesmo, transforma a pedra em pão. E a resposta é que eu não vou depender de pão. Eu vou depender de toda palavra que procede da boca do meu Senhor. Eu fiz algumas frases aqui, é assim, bendito seja o desemprego. Bendito seja o desemprego, para que eu entenda que eu não sou o centro do mundo. E conheça a mão provedora do meu Senhor como nunca conheci. Bendito seja a minha frustração, para que eu desenvolva no entendimento de que as coisas não acontecem como eu desejo nem como planejo. E sim eu consiga amadurecer na graça do meu Senhor. Bendito seja a decepção com as pessoas, para conhecer o tanto que eu era difícil, e que eu consiga agora exercer a misericórdia e a paciência. Bendita seja a enfermidade e a dor, para que eu reconheça a minha fragilidade e perceba a força necessária no meu Deus. Bendita seja a perda, para que eu tenha um reconhecimento de que nada é meu e redescubro o verdadeiro coração de um peregrino. Bendita seja a tristeza, para que eu saiba que aqui isso será uma dura realidade e encontre a verdadeira alegria no intocável e inabalável reino do meu Senhor. Bendita seja a depressão, para que eu entenda que a vida não é como eu imaginava e vivencie a paz que ninguém consegue entender. Deus tem cura para nós, irmãos. Bendita seja a ansiedade, para que eu aprenda que o amanhã não está sob o meu controle e descubra e redescubra o sono da esperança. Bendita sejam as fraquezas, as injúrias, as necessidades, as perseguições, as angústias, pois nelas confirmo o meu amor por Cristo. E nesses momentos de fraqueza sou visitado pelo poder do meu Deus que me fortalece, podendo dizer, quando sou fraco é que eu sou forte. Bendito seja o envelhecer, para que a vida me exija um legado e eu deixe, por onde eu passei, o bom perfume do meu Redentor. E eu parta em paz para a minha verdadeira casa. Bendita seja a morte, para que a realidade seja esfregada no meu rosto e eu tenha a esperança da ressurreição viva na minha alma. Bendito seja o meu Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho ao mundo para me resgatar do pecado e me tornar filho por adoção de seu amor. Bendito seja o meu Deus, que enche o meu coração de esperança e abre os meus lábios para louvá-lo todos os dias. Bendito seja o Deus que já resolveu toda a minha história em todas as histórias. E hoje eu não temo mais nada, nem a própria morte, porque eu sei que nem as coisas do presente, nem as do porvir, podem me abalar e podem ser contra mim. Porque o meu Senhor é o meu abrigo, o Senhor é a minha torre forte e é a minha herança para todos sempre. Bendito seja o meu Senhor. A palavra amém que a gente fala é uma palavra hebraica que diz, tá certo, é isso mesmo. A palavra amém, quando a gente fala, é um termo hebraico que diz certamente, com certeza, é quando a gente diz amém. Aleluia é outra palavra hebraica que diz louvai ao Senhor.
Amém? Certamente. Aleluia. Louvai ao meu Senhor. Ele é digno de louvor. Vamos ler alguns salmos juntos? Quando chegar essa parte de amém e aleluia, nós vamos dar brado aqui hoje à noite. Amém, gente boa? Vamos ler juntos. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as minhas súplicas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade cheia de inimigos. Bendito seja o Senhor, Deus da minha vida, da eternidade para a eternidade. Amém, amém. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Só no livro de Salmos. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Ó Deus, Tu és tremendo nos Teus santuários. O Deus de Israel, Ele dá forças e poder ao povo. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes do adversário. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Então, Ele não vai me livrar nem das guerras e nem das batalhas. Ele vai fortalecer as nossas mãos e os dedos. Vamos encarar a nossa segunda-feira, encarar a nossa semana, que vem os inimigos. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja qualquer espinho, porque bendito é o meu Deus em todo o tempo. Sabe o que fala no Novo Testamento? É isso. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja o meu Senhor. Por por essas verdades, os seus filhos são benditos. Queria que você ouvisse agora. Se você quiser fechar seu olho, feche. Por isso que bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Por isso que bendito nós ouviremos essa frase. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O espinho não pode emudecer esses versos. Nenhum espinho, ele pode fazer emudecer essas verdades. Bendito seja o meu Deus. Bendito seja qualquer espinho, porque bendito é o meu Senhor em toda e qualquer situação. Não fracasse em confiar em Deus. Não fracasse em confiar em Deus. Que a sua fé não seja um fracasso.
que os seus espinhos eles não façam você perder o caminho. Volte para o ministério, volte para a vida, volte para um reino inabalável do nosso Deus. Eu gosto de lembrar de um texto que diz, lá em Isaías capítulo 6, esses últimos dias eu tive que falar esse texto num ambiente muito duro, mas eu quero relembrar ele aqui e a gente encerra. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que ainda precisa morrer mais na sua vida para você ver o Senhor? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o meu Senhor. O que ainda precisa morrer mais? Para que você tenha uma visão correta de quem Deus é. Muitos, a vida é uma sucessão de mortes. O que ainda precisa morrer mais? O espinho na carne faz a gente entender esses versos melhor. Vamos orar? Convido você a ficar em pé e a gente orar hoje à noite.